Olá, Esteves, muito boa noite. Cadê o PSDB de Matão? Matão é a cidade que na faixa dos 80 a 90 mil habitantes, em todo o estado de São Paulo, com certeza a que mais recolhe impostos para o governo do estado. E não é difícil entender por quê. Aqui estão grandes indústrias. Essas indústrias, evidentemente, produzem toda uma gama aí de alimentos, de implementos, de confecções, atividade sobre a qual incide uma forte carga tributária e entre elas o ICMS que vai para o governo do estado. Por esta particularidade, é de se imaginar facilmente que Matão, na faixa de população que tem, certamente é a cidade do estado que mais manda impostos para o governo do estado. Que, por seu lado, eu pergunto a você, tem respondido a Matão de que maneira? Ah, mandamos uma verbinha para o hospital. Ora, muito obrigado. Mas só. Ah, fizemos não sei o que lá, mas só. Das grandes obras e importantes obras dos últimos 15 anos, de onde vieram essas obras? Dos próprios cofres municipais, e muitos nós temos que reconhecer do governo federal, talvez até pela facilidade da época que teve o prefeito Adalto, ou até outros prefeitos, mas o fato é que o Estado tem devido muito para Matão. Até a presença do governador é devida. O governador Alckmin, nos últimos tempos, e até em campanha política, só passou pelo nosso trevo. Foi em Dobrada, foi em Santa Ernestina, foi em Gavião Peixoto, passou num monte de lugares, mas só passa no nosso trevo. O que, em outros tempos, me fez achar que o governador tinha alguma coisa contra a gente. Duvido que tenha. Matão nunca desagradou a figura do governador, muito pelo contrário. E até pelo contrário, vamos nos lembrar que em todas as últimas campanhas de governador, deputado e presidente da República, quem venceu aqui em Matão? O PSDB. O povo votou no PSDB. Enquanto o Brasil inteiro votava, sobretudo no PT, aqui também eleitores votaram no PT, tudo bem, mas o PSDB sempre venceu essas eleições, entre elas de governador. Ou seja, o senhor Alckmin. O senhor Alckmin foi muito bem votado em Matão para simplesmente vir à nossa região, passar a 10 quilômetros daqui e não fazer-nos uma visita. O que aconteceu depois, mas depois de tanto reclamarmos. Mas ainda que não visite, o que nós não queremos é agora o governador com um tal plano de reorganização da educação, fechando salas de aula em Matão, senhor governador. Como se se estivessem sobrando para apertar alunos em salas de aulas ainda mais numerosas, sob o argumento de que precisa fazer economia. Ora, faça economia com essa gente encabidada em muitos setores, economia no salário dos senhores deputados, economia numa série de outras coisas menos prioritárias, bem na educação. A educação que perdeu em qualidade nesses anos todos, com a tal progressão continuada, um exemplo falido e de que ninguém abre mão, como se fosse uma questão de orgulho, de soberba. Não presta, mas deixa como está, porque é um produto nosso. Isso pode desmerecer a nossa política. Ô, gente, o senhor governador é bonzinho, boa fala, alguém muito ponderado no que fala. Aliás, ultimamente está ponderado demais. Essa crise moral que o país está vivendo. O senhor José Serra não fala nada. Em outros tempos, quando havia um descontentamento nacional, os nomes da política se rebelavam e iam para as ruas. Eram Ulisses Guimarães, o senhor Pedro Simon, grandes nomes. Hoje parece que não os temos na oposição. O senhor governador está calado também diante dessa imoralidade toda, como se tivesse medo de se apresentar, medo de será? De uma revanche que também levante suspeitas? Será que eu prefiro acreditar que não seja isso. Mas não vem ao caso, não é isso que eu queria falar. É o seguinte, cadê o PSDB de Matão? A Câmara se manifestou outro dia, segunda-feira, com a moção de desagravo contra essa reorganização da educação, no que fez muito bem, esperava era isso mesmo. Professores estão desalentados com essa situação toda.
a imprensa, no que podemos e dentro dos nossos limites. Estamos fazendo o nosso papel. Se tiver que fechar, alguém do PSDB tem que vir a público, representando o governador ou ele mesmo, e explicar por quê. Porque só dizer que vai fechar é pouco, não é justo. Matão acho que merece um mínimo de atenção pela representação de impostos que ela tem enviado ao governo do Estado, pela votação que o senhor Alckmin já teve aqui, pelo que o PSDB já teve de benefício de votos dos matonenses e pelo que o PSDB de Matão deve, pelo menos, se está fazendo, então venha e fale. Porque como não anuncia, faz a gente imaginar que o PSDB só existe para épocas eleitorais na nossa cidade. O que eu prefiro acreditar que não seja verdade. Boa noite, Esteves.